Olá, amigo e amiga, estamos iniciando mais um culto em seu lar. E eu hoje, mais uma vez, que Deus fale com todos nós pela sua palavra, que Deus nos ensine, nos corrija, nos fortaleça pela sua palavra e não somente isso, que nós também recebamos de Deus as respostas que nós precisamos, que também recebamos o suprimento a cada uma de nossas necessidades, como o Senhor promete fazer por nós na Bíblia. Então Deus na Bíblia ele fala isso, que ele fala que ele vai suprir cada uma de nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Antes, porém, vamos fazer uma breve oração. Se você quiser orar comigo, fique de pé, ou se ajoelhe se você quiser. Não podendo, fique como está, não tem problema. O mais importante de tudo numa oração não é a posição do corpo, mas sim a posição do teu coração. Falar com Deus com honestidade, com sinceridade, com humildade e também sabendo que Ele é Pai. Você às vezes fica impedido de orar, ou a tua oração não é uma oração muito eficaz porque você tem condenação no coração. Você fez alguma coisa que desagradou ao Pai, você cometeu algum pecado, e isso deixa você com aquela sensação de indignidade, te deixa com aquele sentimento de indignação, você se sente indigno de falar com Deus, pois não deixe isso dominar o seu coração. O que Deus quer é ter você nos braços dele. Então, se você pecou em alguma coisa, esse é o momento de você se achegar a Deus e pedir perdão. Na tua mente, pode até parecer uma coisa muito horrorosa que você fez, mas o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para apagar qualquer erro que você tenha cometido. Não subestime o poder do sangue do Senhor Jesus. Não subestime. Paulo disse que ele foi o pior dos pecadores. Paulo se lista como o pior dos pecadores. Mas Paulo também diz que a graça de Deus o alcançou. Deus teve misericórdia dele. E ele também foi purificado pelo sangue de Jesus. Então, você vai falar com Deus, peça perdão pelos seus pecados. Claro, né? Faça um propósito de não fazer mais. Deixe que o Espírito Santo restaure você. Vamos falar com Deus agora então? Oremos ao Pai. Senhor nosso Deus e Pai, entramos diante do Senhor, na sala do trono, na Tua presença, meu Pai. E fazemos isto em nome do Senhor Jesus. O Senhor é aquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é aquele que prometeu fazer na nossa vida, Pai, milagres extraordinários. O Senhor é aquele que na Tua palavra diz que ouve a nossa oração quando nós oramos em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, ouça a nossa oração agora, a minha, e também a oração desta pessoa que comigo ora neste momento. O Senhor conhece, meu Deus, a necessidade de cada um de nós. O Senhor conhece a vida de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas mentes, os nossos pensamentos e também conhece os nossos corações. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre essa pessoa que ora comigo agora, essa pessoa que está arrependida pelos seus pecados, essa pessoa que se achega ao Senhor humildemente, pedindo perdão pelos seus erros. Eu te peço então, em nome do Senhor Jesus, perdoa, Pai, renova, dá uma nova chance, uma nova oportunidade. E também te peço, meu Pai, que o Senhor supra as necessidades que cada pessoa tem, curando, tirando as enfermidades, as doenças, as dores, limpando o corpo dessa pessoa, Pai, dessa obra de feitiçaria, desse mal que entrou, desse mal que surgiu através de uma obra de inveja, olho grande, olho gordo, feitiçaria, bruxaria. Que essa pessoa, meu Pai, tenha a sua resposta agora. Essa pessoa que ora pela sua família, pelos seus filhos, pela sua vida financeira, meu Deus, opera um grande milagre. Tira, meu Pai, essa tristeza do coração dessa pessoa, essa angústia, essa ansiedade, meu Pai. Limpa esse coração. E na certeza da Tua resposta, te agradecemos. O último pedido que eu te faço, Pai, nessa oração é: fala conosco pela Tua palavra, ensina-nos, repreende-nos até se for o caso. Meu Pai, corrige-nos, fortalece-nos, porque a Tua palavra também, ela serve para muitas coisas, e uma delas é alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito. Fala conosco e, meu Pai, na certeza da Tua resposta, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. E graças a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia? Tem aí a sua Bíblia? Então abra, por favor, lá no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Como eu já falei outro dia aqui, o nome correto, tecnicamente falando, o nome correto é Epístola. Segunda Epístola de Paulo para Timóteo. Então procura aí na sua Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia quase, Novo Testamento, Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1. Achou? Pronto, podemos ler? Se você não tiver Bíblia, não tem importância. O texto vai aparecer escrito aqui no rodapé da sua tela. Vamos ler aí o que Paulo estava dizendo para Timóteo nessa epístola? Olha o que está escrito aí. Capítulo 1, versículo de número 6. Olha aí o que ele diz. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Apenas esses 3 versículos aqui, o 6, o 7 e o 8. Veja que, nesse texto aqui, Paulo está admoestando Timóteo. Admoesto, que palavra estranha é essa, pastor? Admoestar, o que significa isso? Eu sei, é uma palavra antiga que quase não se usa hoje. Mas admoestar é um tipo de aviso, um lembrete. Às vezes, admoestar também pode significar uma repreensão branda, uma chamada de atenção. Devido a um erro que a pessoa está fazendo. Um erro, não um erro pecaminoso no sentido de pecado para a morte, pecado para o inferno, não é isso. É uma conduta inadequada que às vezes nós temos que não convém para um crente. Então, Paulo aqui, ele está admoestando, avisando, lembrando a Timóteo. Olha, eu lembro você, estou te avisando, a conduta certa é só, reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Veja que Timóteo, ele tinha um dom. A Bíblia aqui não diz qual é esse dom. A Bíblia apenas diz que Timóteo havia recebido um dom de Deus, dom este dado através da imposição das mãos do apóstolo Paulo. E esse dom ele estava meio apagado. Pelo que o texto diz, se Paulo diz para Timóteo reavivar o dom que havia nele, é porque esse dom estava apagado, estava parado. Veja que tudo que Deus nos dá, nós devemos colocar em prática. A palavra de Deus temos que praticar. Se algum dom recebemos, temos que praticá-lo, porque senão seremos repreendidos pelo Senhor. Então Paulo está dizendo, reaviva o dom que há em ti. E aí, nós temos uma pequena ideia, um vislumbre do porquê que esse dom estava apagado em Timóteo. Olha o que ele diz no versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Veja que Paulo ele fala assim, reaviva o dom que há em ti. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Talvez, por isso que eu digo para você, aqui a Bíblia dá um vislumbre, uma ideia, uma dica. Talvez o problema de Timóteo aqui, apesar de ser um homem de Deus, porque Paulo o elogia, nas 2 cartas a Timóteo, Paulo o elogia muito. Paulo fala do quão abençoado ele era, verdadeiro filho na fé, ele tinha uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Veja que Timóteo é muito elogiado, mas nesse pequeno ponto, aparentemente Timóteo estava com um pouco de medo, de receio de colocar esse dom. Timóteo aparentemente estava com receio
de falar do Senhor Jesus. Talvez o dom que Timóteo tivesse fosse o dom de pregar de um modo diferente das outras pessoas. Toda pregação é abençoada, mas talvez o dom fosse tão forte em Timóteo que ele falasse e convencesse as pessoas. A pregação de Timóteo levava as pessoas a aceitarem Jesus de modo mais poderoso e também fortalecia aqueles que já eram de Cristo. Então Paulo fala, escuta, não tenha medo de usar o dom que Deus te deu. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer o que Deus te mandou. E esse aviso é um aviso muito sério. Por quê? Porque quando nós, ainda que tenhamos um dom, nós crentes no Senhor Jesus, ainda que tenhamos o Espírito Santo dentro de nós, habitando dentro de nós, e a Bíblia fala isso, já citei aqui várias vezes, a Bíblia diz isso, que cada pessoa que realmente se converteu ao Senhor Jesus, cada pessoa que nasceu de novo, cada pessoa que é uma nova criatura, cada pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, já tem o Santo Espírito de Deus habitando dentro dela. Não importa se fala em língua ou não. Isso aí é uma outra etapa, repito. O enchimento com o Espírito Santo e a evidência de falar em línguas é uma outra etapa. O fato é declarado na Bíblia claramente, cada pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador tem o Espírito Santo habitando dentro dela, o próprio Deus habitando dentro dela. Agora, não é porque Deus habita dentro da gente que tudo acontece automaticamente. A Bíblia nos chama de cooperadores de Deus. Cooperadores, nós cooperamos, trabalhamos juntos. Se Deus está dentro de nós, veja, temos todo o poder do universo dentro de nós. Agora, se a gente, mesmo tendo esse poder, essa presença do Todo-Poderoso dentro de nós, a gente não age, não faz nada, nós sofremos. Temos todas as condições de vencermos tudo. Mas se nós não agirmos, se nós nos mantivermos numa situação de covardia, porque é isso que Paulo fala aqui para o Timóteo, ele fala, olha, Deus não deu para a gente espírito de covardia, mas deu o espírito de amor, de poder e moderação. Quer dizer, é o Espírito Santo que está em nós. Não é um demônio de covardia, de medo. Não é um espírito de medo, mas é um espírito de poder, que é o Espírito Santo. Então Paulo fala, olha, escuta, não se comporte como uma pessoa covarde. Não se comporte como uma pessoa medrosa, porque os medrosos e os covardes desagradam a Deus com essa atitude. Entenda que Paulo, falando a Timóteo, está falando com todos nós de Cristo, do corpo de Cristo. Paulo aqui, na verdade, não é nem Paulo, isso aqui é o próprio Espírito de Deus falando com todos nós. É o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever essa carta. Aliás, esta epístola, né? Então, qual que é a diferença entre carta e epístola? Carta é algo particular entre duas pessoas. É uma mensagem escrita particular, somente entre duas pessoas. Epístola é uma mensagem escrita para uma comunidade, é uma mensagem aberta. Não tem problema das outras pessoas lerem. Entendeu? Então, essa epístola aqui, ela foi escrita para Timóteo, mas Timóteo, ele tinha como obrigação passar essa carta para toda a igreja. Então, era o Espírito Santo mandando uma mensagem para aquela igreja, e como a mensagem do Espírito Santo é eterna, é uma mensagem para nós também. O Espírito Santo diz para mim e para você, não se comporte como uma pessoa covarde e medrosa, porque os covardes, eles desagradam a Deus. O covarde pode ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, como Timóteo era. Tem as suas qualidades, a pessoa ela pode ser honestíssima, mas quando a pessoa tem medo, ela fica travada, ela fica acuada, ela não faz o que o Senhor manda. Ela tem medo de orar forte, tem medo de repreender os demônios, ela tem medo de declarar e decretar a bênção e a vitória. Ela fica, vamos dizer assim, sem ousadia, pusilânime. Olha que palavra antiga que puxei da minha memória aqui, hein? Pusilânime. É a pessoa indecisa, é a pessoa vacilante, é a pessoa que não toma decisão, entendeu? E muitos crentes são assim, infelizmente. E ainda que sejam excelentes pessoas,
de moral ilibada, pessoas de um comportamento cristão abençoado, amorosas, tiram a própria roupa do corpo para dar para quem precisa, mas o medo faz com que essas pessoas sofram. Então Paulo diz, não tenha medo, Timóteo. Deus não nos deu esse tipo de espírito, de covardia, mas Ele nos deu o Espírito Santo que nos capacita. Quando nós vivemos ousadamente, confiando no Senhor e na palavra dEle e nas promessas dEle, é claro que nós enfrentaremos lutas. É claro que nós teremos batalhas para enfrentar. É lógico que quando nós nos posicionamos de modo ousado diante de qualquer situação, é lógico que o inimigo vai se levantar, vai tentar paralisar a nossa atividade de fé. Quando você se levanta contra uma doença, quando você se levanta contra o pecado que te domina, quando você se revolta contra esse vício do cigarro que está em você, ou da bebida alcoólica, ou da maconha, da cocaína, do crack, qualquer tipo de droga que seja, quando você se revolta contra a miséria, a amarração financeira, quando você se revolta contra essa tristeza, essa infelicidade conjugal que você está passando hoje, e você quer mudar isso, e você quer ser abençoado nessas áreas, é lógico que Satanás vai querer te impedir. É lógico que Satanás vai até mesmo usar pessoas para te atacar, para te desanimar. Quando você se revolta em ver só você de Cristo e toda a sua família ainda perdida nas trevas espirituais, quando você vê a sua família ainda servindo a outros deuses, quando você vê a sua família no caminho do pecado, e você sabe que isso vai levá-las até para o inferno se elas não se converterem a Cristo, e você se revolta, e você fala, não, agora eu vou buscar pela minha família. É lógico que você vai ter problemas no sentido de enfrentamento. O diabo ele vai contestar cada passo de fé que você der. Repito, o diabo muitas vezes ele vai usar até mesmo pessoas pelas quais você está orando para te atacar, para te acusar, para te ofender e para te entristecer. Quantos pais buscam pelos filhos e de repente os filhos se voltam contra os pais, ofendem. Falam cada barbaridade para os pais, para mexer na emoção dos pais, né? Mas quando o homem de Deus e a mulher de Deus são pessoas que estão na presença de Deus, eles vão saber que é uma tática do inimigo. Então elas não vão se abater. Então não tenha medo de lutar por aquilo que você precisa nessa vida e não tenha medo de lutar para receber as promessas de Deus. Não tenha, seja qual for a promessa, de cura, de salvação, de família, casamento, prosperidade, batismo no Espírito Santo, não tenha medo de lutar. Sim, haverá uma batalha, mas como Paulo diz aqui para o Timóteo e está dizendo para nós, melhor dizendo, como eu disse antes, como o Espírito Santo está nos dizendo, ele não nos deu espírito de medo, de covardia, não. Há dentro de você o Espírito Santo, aquele que é maior que tudo, maior do que aquele que está no mundo, que é o diabo. O Espírito Santo que está em você é o próprio Deus Todo-Poderoso, mas ele precisa da sua atitude de um homem corajoso, de uma mulher corajosa, de uma pessoa que tenha ousadia de encarar o problema e falar, eu vencerei, a vitória já é minha, sou mais que vencedor e nada vai me paralisar. É assim que você reage, é assim que Deus quer ver você proceder. A covardia, ela nos causa muito prejuízo, porque se a gente tem medo de agir, o diabo ocupa espaço, filho. E não adianta você dizer que é crente, viu? Porque existe um péssimo ensino teológico por aí, dizendo que você é de Cristo, você apenas aceitou Jesus, o diabo não pode mais tocar na tua vida. É claro que toca. Na prática a gente vê tantas pessoas cristãs tendo a vida destruída pelo diabo. Mas por quê? Porque não reagem, ou porque não conhecem a palavra, tem vários motivos, né? Um deles é não conhecer a palavra. E o que Deus diz na Bíblia? O meu povo, o povo de Deus, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se você não conhece a palavra de Deus, não conhece as promessas de Deus, não conhece as advertências de Deus, as suas atitudes são erradas, se tornam atitudes erradas, e você, com atitudes erradas, você não vê Deus agir na tua vida.
Então, o medo, ele é prejudicial. O medo, ele é prejudicial. Eu lembro muito bem, há muitos anos, quando a gente se converteu. Quando eu falo a gente, quer dizer eu e a minha esposa, ou a minha esposa e eu, esse é o modo correto de falar. A minha esposa e eu, a gente se converteu. Nós nos convertemos há muitos anos, mais de 20 anos atrás. E eu me lembro que a minha esposa sempre teve cólicas menstruais. Mesmo antes de casar e depois que nós casamos, as cólicas menstruais muito fortes. Dores na parte de baixo, passava para a perna, era horrível. Então a gente se casou e a gente não conhecia Jesus ainda. Nós tínhamos uma religião, mas não conhecíamos o Deus vivo ainda. E então, assim que a gente se converteu, nos convertemos juntos, praticamente juntos. Questão de um momento eu, dali meia hora ela. Então, quando nós nos convertemos, e eu me lembro que depois da nossa conversão, a gente, graças a Deus, teve um ensinamento bíblico verdadeiro, poderoso, sabe, baseado no que a Bíblia fala realmente. A primeira dor de cólica que ela teve, ela começou a gemer na cama, a gente estava deitado, e ela então começou a gemer, e aquela dor na perna, eu me revoltei. Falei, Ana Rosa, vamos fazer uma oração forte para repreender esse demônio aí. Porque para muita gente, dor de cólica é dor de cólica. Para muita gente é normal, né? Cólica menstrual é normal. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala das dores de parto, isso fala. Das dores da gravidez, né? Que é uma coisa mais complicadinha um pouco. Mas em nenhum lugar a Bíblia fala de dores de cólicas menstruais. Não fala. A Bíblia fala da menstruação da mulher, né? Só mesmo a mulher para ter menstruação, claro, mas a Bíblia fala da menstruação. Mas não fala de dores de menstruais. Não. A Bíblia não fala nada sobre menopausa, por exemplo. Né? As pessoas acham normal, mas a Bíblia não fala. Agora, naquele momento então, eu e ela, a gente se ajoelhou em cima da cama ali. E orei por ela, coloquei a mão na parte da barriga, onde estava doendo a perna, aquela coisa toda. Mas fizemos uma oração forte, sabe? A gente fez uma oração para arrebentar com o capeta mesmo, para estourar o chifre dele. E era aquela oração forte, poderosa mesmo, no nome do Senhor Jesus. A dor saiu na hora e nunca mais ela teve. Teve as menstruações, mas cólicas menstruais, nunca mais. Veja que nós reagimos. Então, se a gente estivesse lá de cabeça baixa, éramos crentes. Se a gente ficasse lá de cabecinha baixa, é normal, é assim mesmo, a vida é assim, Deus tem misericórdia. Não ia acontecer nada, ela ia sofrer. Mas quando a gente ouviu a palavra de Deus, que a gente tem autoridade sobre o diabo, autoridade sobre as obras das trevas, e não tivemos medo de orar, porque tem muita gente que pensa assim, eu não posso orar forte contra o diabo, porque ele pode se voltar contra mim. E, desculpe a palavra que eu vou usar, mas só tem uma palavra para te descrever quando você é assim, quando você tem medo de orar contra o diabo: covarde. Me perdoe de todo o coração, sem intenção nenhuma de te magoar. Mas é um fato. Não estou ofendendo, eu estou relatando um fato. Pessoas que têm medo de orar contra o diabo são covardes. Têm medo de que o diabo se volte contra ela. O que o diabo é? Ele não é nada. A Bíblia diz que Jesus o reduziu a nada. A Bíblia diz que o Senhor Jesus o venceu por nós. Nós somos membros do corpo de Cristo e a Bíblia diz que qualquer potestade está debaixo dos nossos pés. Está debaixo dos pés de Cristo, né? Como nós somos o corpo, ainda que sejamos a uninha do dedinho do pé do Senhor Jesus, somos corpo dele e o diabo está debaixo dos nossos pés também. Veja que temos que ter ousadia para agir em cima da palavra. E é essa ousadia que nos faz vencer as batalhas. É duro muitas vezes, sim. Não é porque às vezes não é numa oração só que você vence. Não é num momento só. É uma campanha de oração
Às vezes são dia após dia você resistindo ao diabo na confiança da palavra de Deus, sem covardia, sem medo. Chega uma hora que ele não aguenta, ele espirra, ele sai mesmo. Enquanto a gente mantiver um espírito de coragem, de ousadia e de confiança na palavra de Deus. A Bíblia, ela mostra que lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel saiu do Egito e ele ia entrar na terra de Canaã, Deus mandou com que fossem 12 espiões de Israel espionar a terra de Canaã para poderem invadir a terra. E quando aqueles 12 espiões voltaram, eram 12, né? 10 deles voltaram com um relatório negativo. Apenas 2 espiões tiveram um relatório positivo. 10 falavam assim: nós não podemos vencê-los, porque eles são muito mais fortes do que nós. Lá tem homens sanguinários, bárbaros, guerreiros, impiedosos, eles vão arrebentar com a gente é que nem gafanhoto para eles. E eles nos veem assim. Olha a opinião desses covardes. Enquanto que 2, no caso Josué e Calebe, a conversa era diferente. Olha que espírito que eles tinham de coragem. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Isso é a posição, a postura de um homem de Deus. Eia, subamos e vamos vencer. Não há o que possa nos impedir, porque Deus é conosco. Até arrepia aqui, né? Estou até arrepiado aqui. É só emoção, viu? É só emoção. Não é nada espiritual, não. É emoção, tá? É da carne isso daí, né? A gente fica emocionado quando a gente escuta a verdade da palavra. Deus é por nós. Não é isso que o Espírito Santo, através de Paulo, diz para a igreja? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não tem para quem. Somos mais que vencedores. E aí, naquela história dos espias, e isso você pode ler na sua Bíblia. Leia lá, no livro de Números, lá no Antigo Testamento. Números, capítulos 13 e 14. Leia lá devagarzinho para você entender. Aquilo é uma bênção. Leia lá, você vê o que um homem covarde recebe e o que um homem de coragem recebe. O que um homem que não confia em Deus recebe e o que um homem que confia em Deus recebe. Sabe o que aconteceu? Daqueles 12 espiões, aqueles 10 covardes não entraram na terra prometida. Eles morreram no deserto. Eles e os que os seguiram, os que foram da mesma opinião. Não vamos conseguir. Sabe quem que entrou na terra de Canaã? Apenas Josué, Calebe, os de 20 anos para baixo e todos os que tinham a mesma postura de Calebe e Josué. Só os corajosos tomaram posse. Até hoje é assim. Só os corajosos na fé tomam posse da cura, tomam posse da prosperidade, tomam posse do batismo com o Espírito Santo. Só os valentes na fé veem as suas famílias ganhas para o Senhor Jesus. Só os valentes na fé veem, experimentam o poder de Deus. Os covardes, não dá, não posso, estou com medo. Ficam, chupando o dedo. Desculpe o modo como eu digo e como eu falo, tá? Mas é o que eu sempre digo, eu não posso calar, parar de colocar aqui o que o Espírito Santo põe na minha boca. Ele não está bravo com ninguém, ele está admoestando a gente. Como ele fez com Timóteo, ele faz com a gente, admoestando, avisando, dando uma pequena repreensão, uma repreensão branda, a respeito de uma mudança de atitude. Vamos nos fortalecer na fé. Vamos ficar firmes com o Senhor. E Deus vai confirmar a palavra dele em nossa vida. Timóteo tomou a postura correta. Timóteo foi um excelente aprendiz. Seguiu as instruções de Paulo. E Deus o abençoou muito. Assim como vai abençoar você também agora, nessa oração que nós vamos fazer. Vamos falar com Deus? Se você quiser e puder, pegue um copo com água, deixe aí perto do seu televisor, ou segure aí na sua mão, perto do seu celular, perto do seu notebook, enfim,
se puder. Não podendo, não tem problema nenhum, tá? Com água ou sem água, Deus vai abençoar. A água, pastor, por que usa água então, se tanto faz? É porque é um ponto de contato da fé. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, existem muitas mensagens bíblicas, muitas passagens bíblicas que falam sobre o uso de elementos. Água, óleo, pedaço de madeira, é verdade, né? Lodo, Jesus não passou, não cuspiu na terra, fez tudo, passou no olho do cego, ele foi se lavar no tanque, aí que ele foi enxergar. Moisés não abriu o mar vermelho levantando um pedaço de pau, né? o cajado de Moisés. Pois é, o apóstolo Paulo enviava pedaços dos seus aventais para os endemoniados e doentes, e eles eram libertos e curados. O profeta Eliseu jogou sal grosso, na água, na fonte de água, e a fonte de água que não prestava, virou água potável. E tantos outros casos que há na Bíblia. É o poder de Deus na fé. Portanto, não critique quem usa água, e quem use, não critique quem não usa. Porque é como Jesus falou, faça-se segundo a vossa fé. Se a tua fé é essa, que você vai apresentar o copo com água a Deus e as pessoas que desta água beberem serão abençoadas, assim será. Quantas vezes já vi pessoa vomitar a doença bebendo água consagrada? Foi a fé da pessoa. Quantas vezes eu vi pessoa ser curada de alergia na pele, de problemas graves na pele, passando água? É a fé da pessoa. Entendeu? Do mesmo modo que eu vi pessoas também serem curadas sem água nenhuma. Vai de acordo com a fé de cada um. Querendo, faça. Não querendo, fique em paz. Vamos falar com Deus então? Muito bem, oremos ao Pai. Pai celeste, Pai amado, louvado seja o teu nome. Grandioso Deus, nós não temos palavras humanas para te louvar e engrandecer como o Senhor merece. Não temos palavras humanas que alcancem a tua grandeza, Pai. Mas o Senhor compreende o nosso coração. O Senhor compreende a nossa gratidão. Porque o Senhor enxerga dentro de cada um de nós. Pai, olha para essa pessoa agora, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pessoa que ora com fé, pessoa que ora confiando na tua palavra. Meu Pai, que o Senhor faça essa pessoa experimentar o teu poder, porque agora ela entendeu. Se ela tem o Espírito Santo dentro dela, ela pode ser corajosa, ousada, valente na fé. Ela não vai mais se amedrontar de colocar em prática o dom que o Senhor deu para ela. Pai, estende a tua mão agora, curando e libertando, livrando de todo mal. Da minha parte, eu repreendo a enfermidade, repreendo o caroço, repreendo o nódulo, o mioma, repreendo agora o cisto, amaldiçoo essas doenças. Em nome do Senhor Jesus mando, sai todo mal agora e nunca mais volte. Pai, abençoe esse copo com água, essa pessoa que ora, e na certeza da tua grande resposta, do teu grande milagre, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Tenha água? Se for o caso, beba. E se não for o caso, né? Fique em paz, confia que Deus ouviu também a tua oração. Tá bom, amado? Olha, nós vamos encerrar e se você puder nos auxiliar financeiramente, nós temos aí as nossas contas da igreja, do Ministério da Fé Bíblica. Se você puder fazer um depósito ou uma transferência bancária, tá aqui, ó, Banco do Brasil e Bradesco, tá? No Banco do Brasil, agência 0474, dígito X, conta 683, dígito 1. No Bradesco, a agência é 0194 e a conta 833, dígito 8. Se você puder, nos ajude. E lembre-se que o recibo, tanto a transferência quanto do depósito, tem que sair no nome da igreja, tá? Não pode sair em outro nome. Igreja do Ministério da Fé Bíblica. De repente você é uma pessoa aí que está parada na fé, não tem igreja para frequentar, por vários motivos, não importa, mas você tem desejo, você gosta, você é dizimista fiel, então você pode fazer o depósito do seu dízimo numa dessas duas contas aí, tá bom? De repente você não é dizimista, mas quer dar uma oferta, as contas estão aí, podendo, faça isso. Quer fazer uma oferta pessoalmente? Venha na igreja. A nossa sede aqui se localiza na Rua Vereador Estevão de Filipe, 95, bem ao lado do supermercado Biasotto, aqui em Espírito Santo do Pinhal. Só você chegar e entrar na igreja, a igreja está aberta o dia todo, tá? O dia todo. Chega na secretaria, dá a sua oferta ali,
mas tem sempre, qualquer oferta, dízimo, qualquer atitude dessa tem que ser feito com alegria. São atitudes que devem ser tomadas de coração, não forçado, não olha, o único motivo, amor à obra de Deus, tá bom? Deus ama a quem dá com alegria. Deus te abençoe muito cada vez mais e até a próxima.